Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática, aulas 3 e 4, contar coleções, sequência 5, matemática no cotidiano, volume 2 do Aprender Sempre. Então já sabe, né galera? Deixa aquele likezão, se inscreve no canal e bora começar essa aula. O que vamos aprender? Nestas aulas, iremos a partir de contagem organizada de coleções observar algumas características das contas de adição e de multiplicação. Número 1. O professor Rômulo pediu aos seus estudantes que trouxessem de casa itens que colecionavam, para que eles pudessem contá-los juntos de formas variadas. Pedro, um de seus estudantes, colecionava pedras. Para deixar sua coleção organizada, ele as dispôs em caixas organizadoras, como na imagem a seguir. Então aqui, galera, temos a coleção de pedras do Pedro, né? E aí temos ela dividida em caixas organizadoras, ou seja, uma caixa cheia de quadradinhos, onde cada quadradinho vai uma pedra, beleza? Então temos aqui as pedras que o Pedro tem na sua coleção e nós vamos começar a entender as perguntas do exercício. Então vamos lá. Letra A. Quais seriam as operações que Pedro poderia fazer para contar as pedras dentro dessa representação da caixa de forma mais rápida do que um em um? Então olha só. Tá dizendo que uma forma mais rápida do que contar assim, ó. Um em um seria 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Então, turma, aqui é tranquilo, tá? A gente trabalha com a multiplicação e fica simples de fazer, tá? A gente precisa fazer o seguinte, contar a quantidade de linhas que temos nessa caixa e a quantidade de colunas. E a gente multiplica um pelo outro. Vamos dar uma olhada? Então aqui, ó, eu tenho a linha número 1, a linha número 2, 3... 4, 5, ou seja, toda essa linha aqui, ó, é isso que eu quero dizer, a linha, tá, ó, linha 4, linha 3, mesma coisa e assim por diante. Aí as colunas, tá aqui em cima, ó, essa é a coluna 1, ou seja, toda essa coluna aqui, ó, tá vendo, que eu tô circulando, coluna 1. Aí a mesma coisa, coluna 2, 3, 4, então temos 5 linhas e 4 colunas. Como fica a nossa conta? A gente pode fazer uma multiplicação, ó, 5 linhas multiplicado por 4 colunas, tá? E a gente faz o resultado. Tem outra forma de fazer? Com certeza, galera. A gente pode usar a ordem inversa da multiplicação. Eu não fiz aqui, ó, 5 linhas vezes 4 colunas? Fiz, mas eu posso fazer assim também, ó, 4 colunas, que é a quantidade de colunas que eu tenho aqui. Então, vamos colocar aqui 4 colunas multiplicado pela quantidade de linhas. 4 vezes o 5 vai dar 20, 5 vezes o 4 vai dar 20, os dois dá o mesmo resultado. Então, eu não contei um a um, tá vendo? Eu contei de forma mais rápida com a multiplicação, multiplicando as linhas pelas colunas. Tem outra forma de fazer? Tem também, a gente pode somar por adição sucessiva. Se eu sei que cada linha aqui, ó, tem 4 colunas, eu posso fazer 4 adicionado 5 vezes, porque eu tenho 5 linhas, certo? Então, ó, 4 adicionado 5 vezes, eu vou ter também o total 20. Tá vendo? Ó, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Ou seja, cada 4 aqui, ó, representa uma linha, porque cada linha tem, quanto mesmo? Tem 4 pedras, tá vendo? Ó, uma pedra, 2, 3, 4. E eu posso fazer a mesma coisa para a quantidade de colunas. Quantas pedras eu tenho em cada coluna? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, não é? E quantas colunas eu tenho? 4. Então o que a gente faz? Se cada coluna tem 5 pedras, eu posso somar os 5 pela quantidade de colunas que eu tenho. Eu tenho 4 colunas, então eu somo 5 4 vezes. É outra forma de fazer. Claro que o da multiplicação ainda é o mais rápido, tá vendo? Então, ó, todos eles deram 20. O da multiplicação foi o mais rápido, mas temos essas outras opções também, tá legal? Então, ó, letra A, quais seriam as operações que Pedro poderia fazer para contar as pedras dentro dessa representação? Temos aqui as que eu fiz para vocês, ó, 4 mais 4 mais 4, que vai dar 20, ou 4 vezes o 5, que também vai dar 20. Temos também 5 somado 4 vezes, que também vai dar 20, ou 5 vezes o 4, que também vai dar 20. Olha só, então tá aqui as formas que a gente poderia ter feito, beleza? Muito bem. Letra B. A diferença no resultado se ele contar quantas pedras há por linha e multiplicá-la pelo número de colunas, ou se ele contar
quantas pedras há por colunas e multiplicar pelo número de linhas? Explique. Então aqui, turma, vou trazer as pedras aqui para vocês e aí a gente vai conversar de novo sobre o que está falando na letra B. Então eu trouxe a letra C um pouco para cima para a gente abrir espaço para que a gente possa colocar as pedras, beleza? Então a letra B perguntou, existe a diferença em contar quantas pedras há por linha, ou seja, como a gente fez aqui, ó, contamos as linhas, certo? E multiplicamos pelas colunas, ou seja, aqui as colunas. Então, ó, temos aqui as colunas. O que a gente fez? Contamos as linhas. A gente viu que tinha 5 linhas e 4 colunas, né? Multiplicamos aqui e vimos que o resultado deu 20, certo? Ou se a gente contar as pedras pelas colunas e depois multiplicar pelas linhas, agora vamos de novo, ó. Agora outra opção. Então a primeira opção foi contar as linhas e multiplicar pelas colunas. Agora existe diferença a gente contar primeiro as colunas, que são 4, e multiplicar aqui, ó, pelas linhas? A gente viu que também dava o resultado 20. Então não existe diferença, tá? Se a gente contar as linhas e multiplicar pelas colunas, não vai mudar o resultado, tranquilo, tá? O resultado permanece 20, tá certo? Então, ó, não, pois a quantidade de pedras continuará a mesma. Se eu contar as linhas e multiplicar pelas colunas, o resultado não vai mudar. O número de pedra não mudou na caixa, tá bom? Letra C. Isso ocorre também em outras contas de multiplicação? E a resposta é sim. Se a gente inverter a multiplicação, né, a ordem da multiplicação, não vai alterar o resultado. Então, ó, vamos aqui trazer alguns exemplos. Respondendo a letra C, isso ocorre também para outras contas de multiplicação? E a resposta é sim. Por exemplo, se a gente fizer 200 vezes 3, vai dar 600, tá certo? E se eu inverter a multiplicação? 3 vezes 200 vai dar 600 da mesma forma. Tá vendo? Tá invertido aqui agora. Começa 3 vezes 200 e aqui tá 200 vezes 3. O resultado não se altera, vocês estão vendo? Aí tem o próximo, ó, vamos ver outro exemplo. 6 vezes o 8 dá 48. E se eu inverter 8 vezes o 6? Vai dar 48 da mesma forma. Tá vendo que o resultado não se altera? Vamos ver mais um? 7 vezes o 4 dá o resultado 28. E se eu inverter 4 vezes o 7? Também dá o resultado 28. Tá legal? Então vocês viram que não muda, permanece da mesma maneira? E galera, tem um nome para essa propriedade da multiplicação. Ela se chama propriedade comutativa, tá certo? Então, eu invertendo, aqui ó, 7 vezes 4 com 4 vezes 7, não muda o resultado, vocês viram, né? E isso na matemática se chama propriedade comutativa, tá legal? Vamos continuar. Letra D. Pedro guardou em 2 linhas da caixa um tipo de pedra diferente das outras, a fluorita. Para fazer a contagem de sua coleção da caixa, ele quis levar isso em consideração e fez a seguinte arrumação. Então olha só na caixa dele, ele tem 2 linhas de fluoritas e 3 linhas de outras pedras, tá vendo? Muito bem. Aí temos aqui, ó, depois Pedro contou separadamente o número de fluoritas das outras pedras. Ajude-o a calcular sem contar de um em um. Quantas pedras ele tinha de... Aí temos aqui então, ó, fluoritas, outras pedras e temos aqui soma das quantidades dos dois grupos. Então aqui tá simples, galera. A gente vai fazer a mesma coisa aqui que a gente acabou de fazer lá na caixa organizadora das pedras. Então, ó, temos aqui as fluoritas. Como que a gente pode fazer? A gente conta o número de linhas pelo número de colunas. Temos 2 linhas. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Quantos são 2 vezes o 4? São 8. Olha aí. Então, fluoritas, ele tem 8 pedras de fluoritas, né? Eu posso fazer também 4 vezes o 2. Lembra a propriedade comutativa? Que vai dar 8 da mesma forma, tá certo? E as outras pedras? A gente faz a mesma coisa. Vamos contar a quantidade de linhas. Temos 1, 2, 3. Temos 3 linhas. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Então, são 3 vezes o 4, que vai dar o resultado 12. Olha que tranquilo. Ou então a gente pode usar a propriedade comutativa. 4 vezes o 3, que o resultado dá 12 da mesma forma. Tá vendo? Então, outras pedras a gente coloca aqui, ó, que ele tem 12. E agora tá dizendo aqui, ó, a soma das quantidades dos dois grupos. Então a gente soma aqui, ó, 8 com 12, dá para fazer cálculo mental, vai dar 20 pedras. Tá vendo só? Super tranquilo, né, galera? Muito tranquilo mesmo, não tem mistérios, né?
Vamos continuar. Letra E. No item A, nós multiplicamos todas as linhas por todas as colunas, 4 vezes o 5, para descobrir quantas pedras havia na caixa de Pedro. No item D, ele fez esse cálculo separando os tipos de pedra, 4 vezes 2 e 4 vezes 3. Por que nas duas situações chegou-se ao mesmo resultado? Explique. Então lá na letra A está dizendo que a gente fez a caixa inteira de uma vez só. E aqui no exercício anterior, a gente separou, né, as fluoritas das outras pedras. E por que chegou-se ao mesmo resultado? Por quê, galera? Porque ainda a caixa continuou com a mesma quantidade de pedras. A gente só fez de forma separada. A gente separou uma quantidade de pedras, multiplicou, separou a outra quantidade de pedras, multiplicou e ao final a gente somou as duas quantidades e chegamos ao mesmo resultado, 20 pedras, tá bom? Super tranquilo, não tem mistérios. A quantidade de pedras da caixa continua a mesma, não mudou. Por isso que o resultado é o mesmo. Tá legal? Então vamos marcar aqui, ó. Porque a quantidade de pedras dentro da caixa continuará sendo a mesma. Podemos dividi-las, multiplicá-las, somá-las de várias formas diferentes. Desse modo, o número total se manterá o mesmo, né? O número total, quantos são mesmo? 20 pedras na caixa, tá bom? Número 2. Kátia trouxe sua coleção de tampinhas de garrafa para a mesma sala de aula do professor Rômulo. Ela a organizou em saquinhos que cabiam 7 tampinhas por vez e levou 54 desses saquinhos para a escola. Letra A. Quais são as sentenças matemáticas que poderiam representar o total de tampinhas de Kátia? Observação, não é preciso calcular o resultado dessas sentenças nesse item, então a gente não precisa calcular o resultado, a gente só precisa fazer a sentença. Então vamos colocar isso aqui? Ó, a gente pode fazer 54 vezes 7, né? Por quê? Temos aqui, ó, 54 saquinhos, dentro de cada um tem 7 tampinhas. Então 54 vezes 7, a gente tem uma sentença aqui. Outra forma, a propriedade comutativa, 7 vezes 54, tá vendo, ó? É a mesma fórmula, só que agora invertemos a posição. Antes estava 54 vezes 7 e agora está 7 vezes 54. Lembra que na multiplicação eu posso inverter? Que o resultado aqui, ó, vai permanecer o mesmo? Não tem problema, né? O resultado não se altera, tá certo? E temos também a possibilidade de fazer com adição sucessiva. Como que a gente fez aqui, ó? É o número 54 repetido quantas vezes? 7 vezes. Se são 54 vezes 7, eu tenho que ter 7 repetições aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, o resultado que der aqui vai ser o mesmo da multiplicação e o mesmo dessa outra multiplicação. Tá legal? Não tem mistérios, né? Então fizemos aqui as sentenças matemáticas, daqui a pouco a gente vai encontrar esses resultados. Letra B. Para ajudar seus estudantes a fazer essa conta, o professor Rômulo disse que poderia dividir a coleção de tampinhas em grupos. Kátia, para facilitar as contas que precisava fazer, resolveu separar sua coleção em 2 grupos. De um lado deixou 50 saquinhos e de outro deixou 4 saquinhos. Quais contas poderiam representar a quantidade de tampinhas de cada um desses grupos? Então aqui, turma, ó, a quantidade de tampinhas em cada saquinho não mudou. Continua sendo a mesma, 7 tampinhas por saquinho. Então vai ficar como no primeiro grupo? 50 vezes 7, super tranquilo. E no segundo grupo? 4 vezes o 7, tá certo? Então vamos marcar aqui, ó, 50 vezes o 7, tranquilíssimo, e 4 vezes o 7, tranquilo também. Essa foi a nossa divisão. Lembrando que aqui, ó, só está separado em 2 grupos, ó, 50 mais 4 dá os 54 normalmente, como a gente estava vendo que ela levou, né? 54 saquinhos. A gente só dividiu para facilitar o cálculo, mas isso não vai alterar o resultado final, tá certo? Então vamos agora ler a letra C. Qual é o total de tampinhas que Kátia levou para a escola? Então agora sim, nós vamos descobrir o total de tampinhas que ela levou para a escola, beleza? Então primeiramente, quanto que dá aqui, ó? 50 vezes 7 vai dar 350. Eu vou resolver a conta com vocês, tá? E quanto que dá 4 vezes o 7? 4 vezes o 7 vai dar 28. Então vamos colocar aqui também, ó, 28. Beleza, mas aí você vira para mim e fala assim, mas professor, como que eu chego nesse resultado 350? Então vamos colocar o algoritmo aqui, ó, 50, ele vai ser multiplicado por 7. E agora eu faço a minha multiplicação. Quantos são? 7 vezes o 0. Ele vai dar 0. E agora 7 vezes o 5. Se você tiver dúvida, faz ao lado a tabuada do 7. Ó. 7
vezes 1 vai dar 7. 7 vezes o 2 vai dar 14. Então vamos por aqui o 14. E agora, 7 vezes o 3 vai dar 21. Então vamos aqui, ó, 21. E aí facilita para vocês conseguir resolver a sua continha, ó. 7 vezes o 4 vai dar 28. E agora eu vou colocar aqui em cima, ó, a gente precisa de 7 vezes o 5. Então, 7 vezes o 5 vai dar quanto? Vai dar 35, olha só. E aí eu coloco esse meu resultado aqui então, ó. 7 vezes o 5 vai dar 35. Que número formou? 350, igual eu tinha colocado aqui para vocês. Mesma coisa aqui, ó. 4 vezes o 7 vai dar 28, não foi isso que eu falei? É só fazer a tabuada do 4, ou então você pode pegar na própria tabuada do 7, ó. 7 vezes o 4 vai dar quanto, ó? 7 vezes o 4, 28, ó. Tem aqui também, ó. Lembrando que a gente pode fazer inverso. Tá lembrado disso, ó? A propriedade comutativa. 7 vezes o 4 vai dar o mesmo resultado. Então nem precisei fazer a tabuada do 4, eu olhei na própria tabuada do 7 e aí eu encontrei o mesmo resultado. E agora, qual que é o total de tampinhas? 350 mais 28 vai dar 378. Mas vamos fazer aqui, ó, uma adição. 350. E aí eu vou colocar o meu 28 aqui. Lembrando, turma, que tem que respeitar a ordem, tá? Das unidades, dezenas e centenas. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Senão a conta dá resultado errado. Então, ó, 0 mais 8 vai dar 8. 5 mais 2 vai dar 7. E o 3 que está sozinho a gente coloca ele aqui embaixo. Totalizando 378 tampinhas. Viu que tranquilo? Super tranquilinho, né? Vamos responder aqui então, ó. Kátia levou para a escola 378 tampinhas. Viu como não é difícil? Super simples. Bora continuar. Número 3. Beatriz, outra estudante da turma, levou toda a sua coleção de fotos para a sala de aula. Ela possuía 8 álbuns contendo 243 fotos em cada um deles. Quantas fotos Beatriz tinha em toda a sua coleção? Use uma estratégia usada anteriormente para resolver este problema. Então aqui, turma, a gente vai utilizar de estratégias que nós já vimos anteriormente para que a gente possa resolver essa situação. Como que a gente pode fazer? Vamos começar a montar aqui para a gente ver? Então, primeiramente, a gente pode fazer pela multiplicação. 8 vezes 243, né? E aí a gente vai ter um resultado. A gente pode fazer também pela propriedade comutativa. 243 multiplicado pelo 8 vai dar o mesmo resultado. Ou então a gente pode fazer a adição sucessiva. Eu vou fazer aqui para vocês, ó. O 243 sendo adicionado 8 vezes. Então, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que sendo adicionado 8 vezes? Porque cada uma aqui, ó, é um álbum. Então, tem um álbum aqui, o segundo álbum, o terceiro, o quarto álbum, o quinto, o sexto, sétimo e oitavo álbum. Não tá dizendo que ela tem aqui, ó, ela possui 8 álbuns e cada um deles tem 243 fotos, beleza? Então por isso que a gente adiciona 8 vezes, tá certo? Então o resultado que der nessa adição sucessiva aqui, ó, que ele der aqui, vai ser o mesmo que vai dar aqui nessa multiplicação 8 vezes 243 e 243 vezes 8. Todos eles darão o mesmo resultado, tá certo? Então vamos calcular o da multiplicação, que ele é mais rápido, e aí a gente vai preencher para todos. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, em forma do algoritmo, que fica melhor para vocês resolverem junto comigo, ó. 243 sendo multiplicado pelo 8, que é a quantidade de álbuns. Então quanto que dá aqui, ó? 8 vezes o 3. Na dúvida, o que faz mesmo? A tabuada do 8. Olha aí, ó. 8 vezes o 1 vai dar 8. 8 vezes o 2 vai dar 16. 8 vezes o 3 vai dar 24. Então, olha só, já conseguimos encontrar aqui, ó, 8 vezes o 3 vai dar 24. Vamos colocar o nosso 4 aqui, sobe 2 nas dezenas e eu continuo a minha multiplicação. Quantos são 8 vezes o 4? Ainda não temos aqui na tabuada, então vamos completar. 8 vezes o 4, ó, a gente parou no 8 vezes 3 que deu 24. Agora aqui, ó, 8 vezes o 4 vai dar 32, tá certo? Então já sabemos, ó, 8 vezes o 4 deu 32.
32 mais esse 2 que está aqui em cima vai dar 34. Então coloco o meu 4 aqui e sobe 3 aqui na centena. E agora, 8 vezes o 2. A gente viu aqui, ó, 16. Então 16 mais esse 3 que está aqui em cima vai dar quanto? Vai dar 19. Olha só, então deu 19. Qual que foi o total de fotos, então, que tem na coleção da Beatriz? Ó, olha a pergunta. Quantas fotos Beatriz tinha em toda a sua coleção? Acabamos de encontrar aqui, ó, 1944 fotos, tá certo? Esse é o total de fotos que a Beatriz tinha em sua coleção, tá certo? Então vamos preencher aqui primeiramente as outras continhas, ó. Então na adição sucessiva vai dar o mesmo resultado, 1944, tá? Aqui no 8 vezes 243 vai dar também, ó, 1944. E aqui no 243 vezes 8 também é o mesmo resultado, não muda. Tá vendo? Então tem mais de uma forma de resolver esse cálculo, né? Então vamos escrever aqui a resposta da número 3. Beatriz tinha 1944 fotos em toda a sua coleção. Tranquilo, resolvemos sem mistérios. Lembrando, é importante que vocês façam com a tabuada para ela ir te auxiliando a resolver as contas. É uma forma muito tranquila de você conseguir ir resolvendo para não ter o perigo de você estar errando a sua multiplicação. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado e já sabe, como eu sempre digo para vocês, já deixa aqui nos comentários do canal, ó, bem aqui embaixo, a hashtag da aula, ó, contar coleções. Isso ajuda com que o YouTube divulgue nosso canal, isso chega para mais novos alunos e você vai estar ajudando um colega aqui do YouTube, tá certo? Então já deixa aquele likezinho, se inscreve no canal, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. E ó, turma, sai do TikTok, vem aqui pro YouTube, beleza? Um grande abraço, até a próxima aula!